Olá, eu sou Tanit Miranda e esse é o seu Momento com Deus. Então pegue a sua Bíblia porque Papos Divinos começa agora. Hoje eu te convido a entender um pouco melhor sobre jejum. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Nós leremos aí os versículos 17 e 18. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Eu queria iniciar te dizendo o seguinte: o jejum, quando nós não o realizamos acompanhado de um momento de entrega, de oração, de leitura da Bíblia, de compreensão de qual é o propósito naquele momento para jejuarmos, só é um período em que nós ficamos sem comer. Então, se você quer realmente fazer o jejum de uma forma em que ele vai ser efetivo espiritualmente na sua vida, fique atento a essas lições que nós aprendemos aqui. Nesse primeiro momento, nós compreendemos que quando jejuamos, nós não devemos aparentar que estamos jejuando. Nós não devemos dizer aos quatro cantos que nós estamos jejuando, porque o importante não é a aparência de pessoas espirituais ou de pessoas que têm práticas espirituais e por isso nós nos sentimos pessoas mais evoluídas espiritualmente falando. Não, o jejum é aquela prática de entrega e de renúncia que nós fazemos no secreto. Então você faz um propósito, você vai separar aquele momento de leitura e oração, você vai se arrumar e por vezes em que você não está comendo determinado alimento ou que você se abstém de algum comportamento ou de algum hábito, quando alguém te pergunta, você não precisa mencionar o porquê você não está fazendo. Simplesmente você agradece e fala: não, hoje eu não quero. Outro ponto importante, no início aqui do versículo 17, nos diz assim: ao jejuar. Em outras versões você vai ler quando jejuar. Por que é importante a gente ficar atenta a essa expressão? Porque ao jejuar e quando jejuar não é a mesma coisa de se jejuar. Então, isso nos mostra que o jejum é uma prática importante da vida espiritual. Uma vida espiritual saudável sabe ter momentos em que precisa calar as vozes da carne, às vezes da nossa vontade, dos nossos prazeres, daquilo que nos deixa confortável, para que a gente consiga escutar a voz de Deus de uma forma mais sensível. Um outro aspecto muito importante do jejum que eu queria dividir com você também está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 3. O rei Josafá ele fica sabendo que os inimigos estavam ali indo em direção de Judá para os atacarem, os destruírem. E nos diz o seguinte, o versículo: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Gente, olha que interessante. Num momento de medo, de apreensão, a primeira coisa que o rei Josafá faz não é chamar os soldados e os equipá-los com armas de guerra, mas é convocar um jejum nacional para buscar a vontade do Senhor, para buscar o direcionamento do Senhor. E no versículo 22 nos fala o seguinte: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, Josafá, ele clama ao Senhor, ele pede uma orientação, ele conclama um jejum nacional e o Senhor faz o quê? Nessa luta, nessa guerra, o Senhor dá estratégia e eles ganham essa guerra cantando e entoando louvores. Não houve necessidade de uma luta física
Mas o que nós percebemos aqui? Que houve uma vitória no mundo espiritual, que acabou sendo visível no mundo natural. Então você que de alguma forma sente que tem passado batalhas espirituais na sua casa, no seu trabalho, em alguma área específica da sua vida, no seu casamento, aprenda a recorrer ao jejum, a recorrer a essa prática de ouvir do Senhor qual estratégias Ele tem para te dar, porque quando nós jejuamos, é um momento em que nós decidimos que retirando ali talvez aquela refeição, aquele alimento que a gente gosta tanto, que de alguma forma nos dá aquela sensação tão prazerosa, nós nos abstemos, mortificamos a nossa carne e nesse momento nós entendemos que nós estamos mandando uma mensagem para nós e para o mundo espiritual, que nós não estamos agindo pela carne, que não serão atitudes nem decisões vindas da nossa ansiedade, ou do nosso medo, ou da nossa impulsividade, mas que nós naquele momento nos colocamos diante do Senhor e pedimos a intervenção dele em guerras que humanamente para nós parecem impossíveis de serem vencidas. Que a graça e a paz te acompanhem. E se essa palavra falou o seu coração, compartilhe, seja canal de edificação. Se quiser falar conosco e dividir o seu testemunho, nos envie um e-mail para testemunho@paposdivinos@gmail.com e Deus te abençoe.